Meus amados, eu queria deixar aqui um versículo para nossa meditação nessa noite. Baseado no livro do profeta Daniel. E eu queria deixar o versículo, capítulo 2, do livro do profeta Daniel. Versículo 28. Você que está em casa agora, você que quer meditar conosco, meditar na palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho é as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Meus amados, vocês sabem que o relato do capítulo 2 do livro do profeta Daniel fala do sonho que o rei teve e ele teve uma amnésia. Isso mesmo, ele teve uma amnésia. Ele teve um sonho e este sonho que ele teve, olha aí, esse sonho que ele teve incomodou o seu espírito. Aquele sonho que ele se despertou, não se lembra, mas ele sabe que sonhou algo sobrenatural. E o que foi que ele fez? Com este sonho que ele teve, ele convocou os sábios, os entendidos, os astrônomos, todos aqueles que tinham conhecimento de ciência, para que pudesse revelar aquele sonho que ele teve, demonstrar a ele aquele sonho e a sua interpretação. Porém, a Bíblia nos diz que os homens se apresentam a ele e perguntam: diga-me o sonho que nós daremos a interpretação. Porém, o rei disse: eu me esqueci do sonho. Eu não me lembro, eu quero que vocês me lembrem. E se vocês não me lembrarem, se vocês não me derem a interpretação deste sonho, eu irei exterminar todos vocês do meu reinado. Nos diz a Bíblia que essa era o que o rei tinha determinado para todos aqueles sábios entendidos do seu reino. No versículo de número 16, do capítulo 2, tem um detalhe. Entra na história Daniel. Isso mesmo. Como Daniel tinha uma proximidade ao rei, olha o que diz o versículo de número 16 do livro do profeta Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. O homem de Deus, observe que o homem de Deus, ele pediu tempo ao rei. Olhe, rei, eu estou aqui e eu creio no Deus que eu sirvo. Me dê um tempo para que eu possa buscá-lo. E a Bíblia diz que o versículo de número 17, então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azaria, seus companheiros. No momento mais difícil da nossa vida, precisamos ter companheiros. Situações adversas, situações complexas.
nós não precisamos tomar decisões por questões que nos advenham facilidades. Observe que o sonho existia e haveria uma interpretação. Daniel, um homem sábio, entendido, buscou direção de Deus. E eu queria nessa noite dizer a você que está me ouvindo aí, a melhor coisa não é tomar decisões precipitadas em relação a algum assunto, alguma obra ou algum obreiro, porque um obreiro pode ser bom ali e ser ruim no outro lugar. Um obreiro pode prosperar num lado e ser mal no outro. Por quê? Porque muitas das vezes são removidos sem uma direção de Deus. Sem uma direção de Deus. Pelo fato de nós sermos um obreiro, temos uma direção de Deus. Temos um pastor que precisa ter a direção de Deus para fazer as mudanças certas, na hora certa e no momento certo que Deus determina. Eu não posso tomar uma decisão, uma mudança, por questões pessoais. Eu preciso buscar a direção de Deus. E não somente em relação à obra, em relação a todas as esferas da nossa vida. Esfera espiritual. Como é que está a minha vida espiritual? O que eu preciso buscar mais de Deus? Observe que a situação não era fácil, mas o grande segredo na vida de Daniel é que ele primeiro pediu tempo, segundo buscou companheiros fiéis que sabiam que tinham compromisso com Deus, com uma oração, com direção de Deus. Você que está em casa agora, talvez você está pedindo uma resposta de Deus e até agora você não conseguiu obter essa resposta de Deus pelo fato de que você quer a coisa instantânea. Você quer a coisa fácil, por probabilidades. Esse pode dar certo, essa pode dar certo. Ei, obra de Deus não são por probabilidades. Obra de Deus é por direção de Deus. Aleluia. Nos diz a Bíblia no capítulo 13 de Atos que o povo estava orando. Olha aí, irmãos. Os homens de Deus estavam orando, pedindo direção a Deus, pedindo orientação ao Senhor. E em determinado momento o Espírito Santo se utiliza de um profeta e diz: separe a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu vos tenho chamado. Então nessa noite eu quero te dizer, é importante que para tomar qualquer decisão, alguma decisão importante que você precisa tomar, ei, procure homens e mulheres que tenham oração, que gostem de orar. Porque é a oração que faz revelar os segredos e os mistérios. Não são por probabilidades. Daniel chamou seus amigos, entraram dentro de um quarto e começaram a orar. E começaram a pedir a Deus. Se você começa a meditar no versículo de número 18, olha o que diz o versículo 18, ele vai dizer: para que me pedisse misericórdia ao Deus dos céus. Eles se humilharam, eles se prostraram, eles disseram: Deus, tu que revelaste este sonho a Nabucodonosor, faz-nos revelar o sonho e a sua interpretação, Senhor. Eu não sei, mas tu sabes. E aí começa a oração. Daniel começa juntamente com seus amigos a orarem, e no versículo de número 19 vem a resposta. No versículo 19 diz: então foi revelado o mistério
a Daniel. Numa visão de noite, então Daniel louvou Deus dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu concluo aqui louvando a Deus. Irmãos, a melhor coisa do mundo é buscar a direção de Deus e Deus se revelar, mostrar. Ele ainda mostra, ele ainda é Deus de visão, ele ainda revela. A revelação não tem nada a ver com o que é a palavra de Deus aqui, tá, irmão? Porque já está revelado aquilo e o propósito de Deus. Mas ele mostra, ele ainda revela o profundo e o escondido. Que coisa linda, né? Que no versículo 20 ele começou a louvar a Deus, dizendo: seja bendito o nome do Deus Todo-Poderoso, eterno, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Aí ele vem e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu professo. Irmãos, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Aleluia. Eu sempre tenho dito a minha esposa, filha, Deus, ele muda os tempos. É ele que muda as estações. Eu não sou nada, você não é nada. Você pode ter o que queira ter, mas você sabe que você não é nada. Toda honra, toda glória seja o nome do Senhor. Ele só quer te usar. Ele quer te usar na obra. Então nessa noite, entra dentro do teu quarto, vai orar, vai buscar direção de Deus, porque Ele ainda revela os segredos.